Olá, tenham todos um bom dia. Estamos neste tempo tão importante para as nossas vidas, um tempo de oração, tempo de meditar na palavra, tempo para deixar que seja o Espírito Santo convencendo os nossos corações. Vamos começar nesta manhã, continuando a análise que estamos fazendo a respeito de como Deus prova a nossa fé. O que é viver pela fé? Não é enfrentar o futuro sem saber o que vai acontecer. Não é seguir a Deus sem saber aonde. Viver pela fé é esperar o tempo de Deus sem saber quando. Viver pela fé é esperar um milagre sem saber como. É confiar no propósito de Deus sem saber por quê. E é persistir sem saber quanto tempo mais necessitamos. Nestes últimos dois aspectos do qual estou falando, vamos nos centrar nesta manhã. Estamos falando dos aspectos de como Deus prova a nossa fé. E hoje podemos estudar um pouco o quinto aspecto. Porque fé é confiar no propósito de Deus sem saber por quê. A vida não é justa. A vida está cheia de pecado e de maldade. E muitas coisas das que nós vivemos, podemos dizer, isto não é justo para eu viver. Mas Deus pode fazer que a vida seja justa, talvez tirando o livre-arbítrio. E o que quero dizer com o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a causa de todos os males que o homem tem, porque ele toma a decisão de se afastar de Deus ou de buscar sua presença. Veja, por exemplo, foi pela fé que Abraão esteve disposto a sacrificar seu filho, mas Abraão confiava na bondade de Deus e sabia que abriria outro caminho. Mas você acredita que foi justo o que Deus pediu para Abraão? Me entregue teu filho, teu único, quem você ama. Talvez essas palavras são o mais injusto possível do que você tenha escutado. Como é que Deus dá o filho no qual se alegra o coração de Abraão e depois pede esse filho? Isso é injusto. Mas Deus sabia quem era Abraão, conhecia antes do nascimento e o que ia acontecer. Deus promete um filho e, obviamente, Abraão podia mais amar a promessa do que quem prometeu. E isso é muito claro. E quando nós estamos diante da presença do Senhor, Ele mesmo nos diz que devemos buscar mais sua presença do que as promessas que Ele oferece para as nossas vidas. Por isso Deus queria ver como era a fé de Abraão, provando a fé dele. E de fato, Abraão sacrificou seu filho, mas não fisicamente. Ele sacrificou o filho no seu coração, entregou seu filho no seu coração, porque Abraão conhecia a que Deus servia. Poderia não ser justo, mas ele confiava nesse Deus que prometeu o filho. E se ele tivesse matado o filho, Deus abriria um caminho diferente para poder ver o milagre e a promessa que Deus tinha dado. Por isso, muitas das situações que você vive, você pode dizer, não é justo o que estou vivendo. Não é justo tanto esforço e os resultados. Não é justo tantas situações que eu vivo dia a dia. Não é justo que esta pessoa me trate como me fala. Não é justo que na empresa eu tenha tantos problemas. Não é justo que eu perca todo o meu dinheiro. Não é justo um acidente. Tantas coisas você pode dizer que não é justo. Mas sabe que a soberania de Deus é tão grande que Deus
pode e vai fazer coisas sobrenaturais, só que Deus quer provar sua fé em coisas que talvez você está considerando injustas. Deus também quer provar sua fé por meio de uma dor prolongada. Quantas pessoas têm um sofrimento que não vai embora? É um sofrimento permanente. Talvez essa doença que permanece durante muitos anos. Muito sofrimento no tempo estendido e nada acontece. Muitos profetas falam disso. Vejamos, por exemplo, o caso de Moisés. Moisés lidou com a dor constantemente. Constantemente. Vamos ler, para basear um pouco neste ponto, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Hebreus 11, 24 ao 26. E ali podemos basear um pouco a nossa conversa, a nossa análise. Essa análise está baseado nesta passagem. Diz o versículo 22. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Vejamos nesta passagem, ali entre linha, algo bem interessante no versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele recusou tantas coisas, renunciou a tudo o que nós buscamos. E que busca o homem? Ele renunciou ao seu status, ao seu salário, renunciou à paixão, ao sexo, à posição que ele tinha. Mas a referência que faz a Bíblia aqui, quando diz exatamente quando já homem feito, está falando de maturidade. Moisés tomou decisão quando já tinha uma maturidade e enxergou as coisas. Ele preferiu ser maltratado. A maioria das pessoas tomam as decisões baseadas no que sentem. E não é bom sinal. Se eu sinto, eu vou fazer. Eu sinto hoje amar o meu próximo, então o bom relacionamento no dia é maravilhoso. Mas quando você não sente, tudo vai embora, problemas aparecem, você trata mal as pessoas. Não é pelos sentimentos. Não é pelos sentimentos que você tem que acordar cada manhã e dizer, eu tenho que trabalhar. Você tem que deixar os sentimentos no lado e ir e trabalhar porque faz parte da sua vida, do que tem que fazer. Não é pelo sentimento, porque às vezes, talvez eu ou você não deseja ser amável. Não sempre desejamos fazer o correto. Muitas vezes não desejamos nem ajudar nas tarefas dos nossos filhos. Mesmo assim, devemos fazê-lo. Quantas vezes você não quer orar? Quantas vezes você não quer ler a palavra de Deus? Quantas vezes você não quer nem perdoar? Mas, mesmo assim, há que fazê-lo. E é o exemplo clássico da criança que aprende a escovar os dentes. Assim mesmo, nós, quando adultos, já tomamos o hábito de escovar os dentes e já se torna parte do dia a dia. Às vezes não se quer, você está tão cansado que talvez gostaria de se jogar na cama e descansar, mas o hábito
leva você a fazer, porque sabe que convém fazê-lo. O mesmo em toda situação espiritual. Talvez você não quer ler a Bíblia, mas a maturidade que você tem leva você a entender que ela faz bem. E que cada vez que você vai até a palavra de Deus, Deus fala de uma maneira especial. Às vezes não quer se comunicar, às vezes não quer falar com alguém, mas há que fazê-lo e você encontra o benefício. Com sinceridade que estamos falando hoje, quantas vezes os pastores chegamos a momentos nos quais não queremos pregar, não desejamos pregar. Mas quando pegamos a palavra de Deus, oramos a Deus por sabedoria, o mesmo Espírito Santo enche os nossos corações e traz o desejo de poder falar e coloca em nossos corações a palavra certa. Não é porque eu sinto ou não sinto, é porque há que fazê-lo. E é por isso que devemos dizer que a fé é persistir sem saber quanto tempo mais. Necessito mais 1 ano, mais 2 anos, mais 5 anos? Não, a fé é fazê-lo sem saber quanto tempo a mais necessitamos. Então, como desenvolvemos a persistência? Como logramos isto? Como lidar com a dor prolongada, onde necessitamos mais tempo ou desejaríamos saber se é já o momento no qual vai parar toda esta situação? Escute bem o que Deus falou. Assim fez Moisés. Não precisamos hoje de uma experiência mística. Deus já escreveu num livro o que Ele falou. Busca na palavra de Deus, busca na Bíblia. Conheça a Bíblia. Ela vai nos ajudar a passar a prova de quanto tempo mais. No meio da dor, ensina a persistir, a buscar ao Senhor. Moisés saiu sem temer a resposta do rei. Manteve seus olhos no invisível, em Deus que o amava. Qual dessas provas então estamos vivendo? A verdadeira prova é o que faço depois de perguntar tudo isso. Vou confiar em Deus sem saber a resposta. Deus nos dá a oportunidade, nos dá uma promessa, um tempo de prova. O padrão destes 3 homens que temos falado nestes dias, Abraão, Moisés, Noé, Abraão e Moisés, tem 3 características, 3 homens que tiveram uma oportunidade. A primeira característica, os 3 tiveram uma promessa. Os 3 tiveram uma promessa, como também tiveram um oponente. Esse oponente que não permite avançar ao longo da vida. E é isso que eu quero fechar para que oremos. Você quer viver pela fé? E lembro novamente os termos com os quais comecei hoje. Enfrente o futuro sem saber que. Viver pela fé é seguir a Deus sem saber onde. Viver pela fé é esperar o tempo de Deus sem saber quando. Viver pela fé é esperar um milagre sem saber como. Viver pela fé é confiar no propósito de Deus sem saber porquê. E viver pela fé é persistir sem saber quanto tempo mais. Confie no Senhor então, e que a prova da sua fé seja satisfatória no crescimento do seu caráter. Eu convido que oremos. Amado Senhor, poderoso, sobrenatural e eterno, estamos aqui, Senhor, para honrar Teu nome, para exaltar Teu nome, para dizer a Ti, Senhor, todas as coisas que há em nosso coração e em nosso ser, para entender qual é o Teu propósito, qual é o Teu desejo, Senhor, porque o nosso, pelo menos a intenção do nosso coração é desejar agradar Teu nome,
mas a carne é débil. E é por isso que buscamos Tua presença, Senhor, porque é o Espírito Santo quem fortalece nossas vidas, quem nos leva de glória em glória, quem nos leva a crescer, quem nos leva a amadurecer cada dia. Por isso, eu quero convidar a que você se comunique com o Senhor neste tempo de oração, que você abra mão do orgulho, abra mão da autossuficiência, abra mão de toda essa satisfação pessoal e fale para Deus: eu preciso tanto de Ti, Senhor. Eu preciso, Senhor, viver pela fé, porque o que eu tenho elaborado, construído na minha vida, precisamente, é uma estrutura para eu não ter que confiar em mais ninguém. E hoje você me diz: confia em mim. Por isso, se o futuro está diante de você, fale para Deus: eu quero viver e não vou perguntar o que você, por que você. Eu quero seguir a Deus e talvez não perguntar onde vou. Senhor, me ajude. Me ajude na debilidade, porque talvez meu desespero me leva a perguntar tantas vezes para Ti quando. Senhor, eu estou esperando um milagre, sem saber como. Não sei de onde vão sair os recursos, não sei de onde vai sair, Senhor, todas as coisas que você tem prometido para mim, mas você está comigo. Senhor, eu confio no Teu propósito. E não quero saber por que esse propósito, eu quero confiar nele, e eu quero conhecer esse propósito e andar a respeito da Tua vontade para mim. Eu quero persistir, Senhor, e não perguntar para Ti quanto tempo mais, a mais necessito viver nisso. Não, eu quero viver somente para a Tua glória, para Teu poder, para que Teu nome seja glorificado, enaltecido neste dia. Hoje eu peço Tua bênção para cada uma das pessoas que com verdadeira atitude, Senhor, se apresentam diante de Ti. Para as pessoas que escutam, Senhor, este áudio e com ansiedade ouvem, Senhor, buscando Tua direção. Por isso eu quero pedir Tua bênção para eles. Tua bênção abundante de acordo a Teu propósito. Damos graças, Senhor. Louvamos, exaltamos e glorificamos Teu nome. Em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Família linda, que maravilhoso poder orar. Entregue seu coração, sua vida ao Senhor. Peço que convide outros a escutar este áudio, que se inscreva no canal, que dê o like, que deixe seu comentário e assim possamos cada dia crescer e expandir o conhecimento de Deus entre nós. Um grande abraço para todos e que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai seja com vocês. Até mais.